Pessoal, o Trump estabeleceu uma tarifa de 50% de importação sobre produtos brasileiros. E aí fica a discussão. O Brasil deve retalhar? Deve usar do mesmo remédio amargo contra os americanos para impor a sua posição? É um pouco disso que eu quero comentar aqui hoje. Se você é novo no canal, seja bem-vindo. Meu nome é Renan Pieri. Se inscreve, curte para a gente continuar expandindo o projeto. Bom, as tarifas adicionais do Trump passam a valer a partir do início de agosto. Tá? Então temos aí alguns dias para negociar ou tentar antecipar algum movimento. E o Brasil vinha, numa posição mais ou menos favorecida nesse conjunto de tarifas colocadas pelo governo americano, porque o Brasil ganhou 10%, que foi menos que outros países ganharam, o caso do Japão, da União Europeia, etc. Bom, o que mudou? Aparentemente, a justificativa do Trump foi que essas tarifas adicionais, muito maiores do que colocadas por outros países, eram por razões políticas, para libertar o Brasil da ditadura do judiciário, para libertar Jair Bolsonaro. Não era nem uma questão legal, específica, que o Trump reclamava, era do caso específico do Jair Bolsonaro. Tá? Mas é um pouco estranho esse movimento, quer dizer, é uma clara interferência de um agente externo sobre um país, o que fez unir esquerda e direita no Brasil, fortaleceu o governo, porque é muito fácil se defender contra uma ameaça externa. A história nos diz que sempre que tem alguma ameaça de fora, os países tendem a se reorganizar e se unir em torno dessa ameaça externa e até colocam de lado os conflitos internos. Então, a principal consequência dessas medidas foi que não vai ter anistia para o Jair Bolsonaro. Então vai mais ou menos no sentido contrário a tudo isso. Então, será que o Trump não sabia disso? Bom, é possível que essas tarifas adicionais se devam muito mais ao fato do Brasil não ter conseguido negociar, ou o Trump não ter conseguido obter uma vitória satisfatória nas negociações com o Brasil. E aí você força o oponente, no caso o Brasil, a ir para a mesa de negociação, uma posição mais vantajosa para você, porque você colocou uma ameaça forte sobre ele. E, além disso, o governo americano abriu investigações sobre a conduta brasileira em uma série de questões, meios de pagamento por causa do PIX, as ações contra as Big Techs americanas, até citou desmatamento e outras questões que fariam do Brasil uma espécie de pária internacional e permitiria aos Estados Unidos promover sanções adicionais contra o comércio brasileiro. Pessoal, e o Brasil nessa história toda? Bom, muito se fala, o presidente Lula tem dado declarações de que vai retalhar, vai colocar uma medida de proteção parecida, mas tudo isso é bobagem. Tá? O Lula sabe, todo mundo sabe, que a gente não pode retalhar os americanos por uma razão muito simples. Se os americanos tarifam mais os nossos produtos, o suco de laranja, o café e talvez o hambúrguer fiquem mais caro lá dentro, um pouco mais caro. A gente fica sem tecnologia, porque a gente depende do comércio com os americanos para comprar uma série de produtos mais intensivos em tecnologia, produtos fabricados nas indústrias americanas que são de difícil substituição. Estou dizendo que é impossível, mas de difícil. E a gente está no momento que a inflação ela está mais alta no Brasil. Ela não está fora do controle, nada, mas ela está mais alta a ponto de derrubar a popularidade do governo. Você tributar importados que são de difícil substituição, provavelmente a principal consequência disso vai ser você aumentar o custo interno, seja por produtos finais para as pessoas, seja de insumos que as empresas brasileiras compram das americanas para poder produzir. Então isso traria mais inflação, que também não é interessante. Então a gente não tem muito como retalhar aqui. Tá? O que o Brasil talvez tenha que tentar ler direito é como se aproximar do governo americano. Tem muita coisa de relacionamento, é muito mais geopolítico do que econômico esse movimento do Trump. O que tem parecido, a imprensa tem declarado, é que o governo brasileiro não tem canal direto de comunicação com os americanos, como os argentinos têm. Muito também por questão ideológica da nossa diplomacia, tá? Atual. Então é preciso mudar esse jogo, é preciso ser mais pragmático e tentar obter o second best aqui, quer dizer, uma tarifa menor do que 50% é melhor do que nada.
Né? Então, quais são os caminhos aqui a seguir? Primeiro, né, vamos ter que ceder. Né? E aí vamos fazer nosso dever de casa, nossa lição interna, juntar os empresários e ver o que a gente vai ceder para o Trump ter uma vitória. Porque valentões, como o presidente Trump, eles precisam ganhar as coisas. Ou mesmo que eles não ganhem, precisam parecer que eles ganhem as coisas. Então, o Trump foi lá, né, impôs uma coisa no Brasil. Se o Brasil der uma vitória para ele, em algum produto, sei lá, indústria química, ou etanol, ou seja, alguma redução de tarifa, alguma coisa assim, já é uma sinalização positiva para ele. E talvez tudo isso volte para uma situação anterior que a gente estava, com algumas exceções. Então, possivelmente, tá, o Brasil foi para a mesa de negociação não querendo ceder muito nas tarifas protecionistas que a gente também pratica. Porque é verdade quando o Trump diz que o Brasil é um país que se protege do comércio com o resto do mundo, principalmente com os americanos. Então é preciso rever isso aí. Talvez seja uma oportunidade, inclusive, para a gente abrir um pouco mais a nossa economia, que é muito fechada. Ah, mas os Estados Unidos têm saldo positivo no comércio com o Brasil. Ok, mas isso não impede da gente ser bem fechado. Era talvez para importar ainda mais dos americanos, né, se a gente não tivesse as tarifas todas. Tá? Então, agora, mais do que nunca, é preciso ter calma. O presidente Lula está faturando politicamente em cima do inimigo externo, dá para entender, mas ele precisa entender que ele não tem só a eleição do ano que vem, ele também tem um país para gerir, e certamente qualquer grande popularidade que ele vai ter falando contra o Trump não compensa a perda de apoio empresarial que ele vai ter se ele não conseguir um acordo melhor. Porque não se iludam, o Lula ganhou essa rodada politicamente porque a direita descolou essa punição contra o Brasil e enfraqueceu os quadros da direita. Mas se o governo Lula não conseguir sair com um acordo decente disso, vai sobrar para o governo, tá? Porque ele também é responsável, de alguma forma. Então é hora de calma, é hora de diminuir o volume das declarações do Lula, né? Porque o Trump precisa parecer que ganhou. Voltar para a mesa de negociação, com mais humildade do que está tendo agora, deixar a ideologia de lado, ser mais pragmático e descolar algum acordo, alguma coisa que melhore a posição do Brasil. Há quem diga que essa abertura de investigação contra o Brasil, né, por causa do PIX e outras coisas que prejudicaram as empresas americanas, é só uma justificativa para o Trump suspender as tarifas. Tá? É um mecanismo que, olha, eu suspendi, mas não porque eu quis suspender, é porque a gente vai investigar primeiro. Tá? Mas você vai contar com... você vai contar com isso, né? Acho que é preciso ter cautela aqui, quer dizer, é preciso ter certeza que é isso. E até onde eu sei, não tem comunicação direta entre o governo americano e o governo brasileiro. Então, é preciso ser, talvez, mais avesso ao risco aqui. Tomar cuidado. Então, vamos ter certeza que é isso, que vai suspender tarifa, que não vai ser desse jeito. Né? E ter um pouco de calma, deixar um pouco fluir, para ver se a gente consegue uma posição melhor nesse jogo. É isso. Então, isso me lembra muito o caso da Inglaterra, né? É uma discussão boa de relações internacionais com a Alemanha nazista. Quer dizer, quando que você traça uma linha no chão e fala assim, daqui não, né? Ou seja, vou retalhar. Né? E aí a ascensão do Winston Churchill ao quadro de primeiro-ministro tem muito a ver com esse movimento de que o gabinete até então queria negociar com Hitler, e o Churchill passou a linha no chão e falou assim, daqui não, agora é guerra, não tem negociação com ele. Às vezes me parece que o Brasil quer ser Churchill agora, mas na verdade talvez tenha que ser essa posição mais conservadora de negociar. A gente ainda não, a linha do chão ainda não deveria ser cruzada. Aceitar alguma derrota aqui pontual pode ser uma medida de sabedoria, porque o Trump não dá sinais, por mais que errático que ele seja, de que ele vai se fechar completamente ao comércio com o Brasil, ou que ele dispensa totalmente as relações com a gente. Por enquanto, é muito bravata, né, para pouca ação. Então, talvez seja o caso de esperar mais um pouco antes de passar a linha no chão. E falar assim, olha, daqui para frente não, aqui eu vou retalhar, vai ser igual, né? A gente não está perdendo tanto assim, a gente pode perder mais se a gente entrar numa batalha de medidas protecionistas contra o governo americano. Então
Então, você só negocia ou quando não tem como negociar com o outro, quer dizer, você só não negocia, não tem como negociar, o outro não é confiável, que era o caso do Churchill com Hitler, na visão do Churchill, e ele estava correto. Ou quando, enfim, você tem ferramentas, né, para se impor. Quando você não tem poder de barganha, você tenta buscar a menor perda possível. E parece ser o caso aqui. E você, o que acha disso? Comenta aqui embaixo. Mas o deve cobrar 50% no PlayStation também? Meu nome é Renan Pierre. Se gostou, me segue. Se inscreva no canal. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.